Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E essa história de Zubeldia de saída e Hernan Crespo chegando, procede ou não? O tricolor volta a campo agora só no dia 12, jogando fora de casa contra o Flamengo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo, informação importante. A tendência é que Zubeldia deixe o São Paulo nas próximas horas. Existe uma possibilidade real de que nessa segunda-feira o treinador argentino anuncie uma rescisão de contrato de forma amigável com o tricolor. E aqui vem uma informação importante. Antes de partir para o período de férias, por conta da pausa nas competições em razão do Super Mundial, Zubeldia colocou o cargo dele à disposição para os dirigentes do São Paulo. O tricolor decidiu pensar sobre o tema e nessa segunda-feira vai retomar conversas com o Zubeldia em busca de um acordo amigável, para que o tricolor não tenha de pagar a multa rescisória, nem que o Zubeldia seja obrigado a fazer qualquer quitação com o tricolor por conta da quebra do contrato de forma antecipada. Ambos têm vínculo até dezembro desse ano. Zubeldia colocou o cargo à disposição da diretoria pela segunda vez. Num primeiro momento, os dirigentes do São Paulo entenderam que não era hora de abrir mão do treinador, mas a pressão é tão grande em cima do presidente Júlio Casares e de Carlos Belmonte que houve uma mudança nas diretrizes. O São Paulo, depois da derrota por 3-1 para o Vasco, na última quinta-feira entendia que era melhor permanecer com o Zubeldia. Mas com essa sinalização do Zubeldia, colocando o cargo à disposição e dando a entender de que topa um acordo de rescisão de contrato de forma amigável e diante da pressão que existe, com direito até a torcida organizada fazendo ameaças, os dirigentes do São Paulo repensaram e a tendência é que essa rescisão seja anunciada nessa segunda-feira, com direito inclusive ao tricolor buscando opções no mercado. Dá para garantir que o técnico Juan Pablo Vojvoda não faz parte dos planos do São Paulo. Mas o tricolor já começa a se movimentar, tamanha essa convicção de que possa haver um acordo verbal e para uma rescisão amigável do contrato com Luiz Zubeldia. Importante contar também que o técnico argentino, que fez boa campanha na Libertadores, vai muito mal no Campeonato Brasileiro, são 3 derrotas consecutivas. Hoje o tricolor está bem perto do Z4, correndo enorme risco de rebaixamento. Na volta das férias, o São Paulo enfrenta, pela ordem, Flamengo e Red Bull Bragantino na condição de visitante, depois o Corinthians como mandante. E se tudo correr dentro da normalidade, com a saída do Zubeldia nessa segunda-feira, o São Paulo vai se esforçar para já ter um novo comandante assim que o elenco se reapresentar desse período de férias que vai durar mais ou menos 15 dias. A situação do Zubeldia, até onde se sabe, o que eu sei, é que talvez a diretoria do São Paulo não demita o Zubeldia, mas talvez ele mesmo abra a mão e fala, não está dando, não estou conseguindo. Teve outra manifestação ou postagem da Independente, a principal organizada, exigindo que o Casares demita o Zubeldia, né? Também já rompeu o laço aí com o Zubeldia. A situação é essa, pode ser que o Zubeldia sinta que não está dando mais e que ele mesmo saia, é isso? Bom, primeiro, a manifestação da Independente que largou a mão não é só para o Casares demitir o Zubeldia, né? Para o Casares demitir o Belmonte, o Nelsinho, todo o departamento de futebol, Muricy, Muricy, Zubeldia, trazer 4 jogadores e tal, né? O Casares não vai fazer isso, né? O máximo que vai acontecer no São Paulo é a troca de treinador. E a situação, e aí vamos deixar claro algumas coisas aqui, porque alguns companheiros têm colocado. Primeiro, existia a pista, não, Zubeldia não sai de jeito nenhum na quinta-feira. Eu tinha dito para você, não é bem assim, vamos aguardar, porque o que a gente viu na quinta-feira foi diferente, tanto em relação ao time quanto em relação ao Zubeldia, a reação dele no campo e a entrevista. Então, vamos aguardar. Eu falei, essa nossa colocação exatamente depois do jogo. Hoje aquele dia era uma outra coisa. Então, quando vários companheiros chegaram logo depois do jogo, Zubeldia não sai, eu falei para você, calma, porque não é assim. E não tem agora uma pressa tão grande, porque o São Paulo está 13 dias de férias e não tem jogo, né? E de fato, como tinha acontecido outras vezes, isso é informação, o Zubeldia colocou sim o cargo à disposição depois do jogo, já tinha feito isso em uma ou outra oportunidade, mas dessa vez mais
veemente a manifestação dele depois de tudo o que aconteceu, e precisa ser bem explícito. É o seguinte, o São Paulo, a direção do São Paulo, o Casares, o Belmonte, não tem envergadura moral para demitir o Zubeldia e nem dinheiro para demitir o Zubeldia. Então vamos repetir aqui. O São Paulo Futebol Clube não tem estofo moral e nem financeiro para demitir o Zubeldia. A saída do Zubeldia acontecendo será muito por conta da iniciativa do próprio, certo? Para deixar bem claro. E o Zubeldia, você pode discordar dele como técnico em várias situações. Agora, a questão do... Ele deu um caráter ao São Paulo que o São Paulo não tem hoje. E ele não deixaria o São Paulo na mão, a não ser que achasse e se convencesse que não conseguiria mais tirar nada do São Paulo. Então, Tironi, a prática é a seguinte. Quando vocês lerem a nota oficial do São Paulo amanhã ou terça-feira, Zubeldia não é mais técnico do São Paulo, é importante que vocês saibam o seguinte, esclarecendo para vocês. Zubeldia não é mais técnico do São Paulo porque, ele pediu para sair, 2, ele abriu mão de dinheiro, multa e tudo mais, 3, o São Paulo já acertou com outro treinador, certo? Quando vocês lerem a nota, Zubeldia não é mais técnico do São Paulo, aconteceu tudo isso, certo? Ele abriu mão da multa, deixou o São Paulo confortável para negociar com outro técnico e quando sair a nota, o São Paulo já terá contratado um outro técnico. É só para entender como funciona essa diretoria, entendeu? Ninguém do São Paulo pediu a cabeça do Zubeldia, porque, de novo, nem o Casares, que estava na Champions League, nem o Belmonte, que estava de férias, nem o Muricy, nem ninguém tem estofo moral nesse momento. E não é por conta da postagem do Baby que o São Paulo demitirá o Zubeldia. O São Paulo hoje tem uma situação fragilíssima para negociar com qualquer pessoa. Ele não tem dinheiro e não tem estofo moral, né? Então, o São Paulo provavelmente trará um outro técnico nesse período. É mais ou menos a situação do Fortaleza. Daqui o São Paulo volta aos treinos no dia 26, né? Daqui a 10 dias, 12 dias, com um novo treinador. Não é que vai esperar o Zubeldia refletir ou o São Paulo vai esperar voltar. Não, no dia 26 o São Paulo terá um novo treinador, né? Então tá, então aí a notícia, hein, rapaziada? E aí, acho que só para finalizar, eu acho que o que aí tem em comum entre essa movimentação e a postagem da Independente, da torcida Independente, acho que é bem... Tem um trecho que fala do Zubeldia que é bem explícito. É uma situação de, já que a torcida, como diz a nota Independente, 90% está contra, a troca de técnico visa também uma conexão com o torcedor para que o time, numa situação tão frágil como essa, não tenha que lidar ainda com a torcida dividida na luta contra o rebaixamento. Porque um time que vai lutar contra o rebaixamento com a torcida dividida, cai para a segunda divisão, ainda mais sem dinheiro, né? Falando em torcida dividida, eu coloquei uma nova enquete lá no nosso canal, e a pergunta que está lá na nossa comunidade é: o que será melhor para o São Paulo? Zubeldia pedir demissão, Zubeldia ser demitido ou Zubeldia permanecer? A soma de Zubeldia pedir demissão mais Zubeldia ser demitido está vencendo o Zubeldia permanecer. Zubeldia permanecer 39%, pedir demissão 45%, ser demitido 16%. Tá assim a enquete. Bom, então a notícia é essa, hein? Highlights. O São Paulo terá um novo treinador na volta da parada aí do Mundial. O São Paulo vai ter um novo treinador, não se faz ideia de quem possa ser, mas o fato aqui terá. Por quê? Porque o Zubeldia vai pedir demissão com essas condições que o Arnaldo falou. Talvez abrindo mão de dinheiro, porque a diretoria não vai demiti-lo, porque, como disse o Arnaldo, sei lá, não tem moral para demitir. E nem dinheiro. E nem dinheiro. Então, essa é a situação. Então, Zubeldia não será o técnico do São Paulo. Acho que
vale a gente debater quem pode vir, quem não vem, como é que está a situação, enfim, acho que se o São Paulo opta pela demissão, me parece que na frente de qualquer coisa no ano do São Paulo é não cair. Que 2025 horroroso, né? O São Paulo, então, agora, em primeiro lugar, acima de qualquer coisa não podemos cair. Depois é a Copa do Brasil, é não sei o quê, é o resto que vem por aí. Me parece que essa é a sensação quando você faz isso. Assim, né? Era uma situação, era um dilema, né? Porque agora eu acho que o que acabou acontecendo nesse primeiro recorte da temporada você está classificado nas Copas e vamos combinar, talvez qualquer treinador que venha não tenha tanta chance de se dar bem na Libertadores como o Zubeldia estava se dando, certo? É o cara invicto em Libertadores. Também depende de quem vem. Depende de quem vem, né? Não, mas assim, o histórico do Zubeldia na Libertadores é difícil outro ter, né? Outro treinador ter, né? Histórico recente. Agora, o que aconteceu agora é um sinal vermelho em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Agora, eu acho que é a prioridade, não cair. Então, é isso que a diretoria está fazendo. Não, o que eu quero dizer assim, se precisar rifar a Copa do Brasil, porque está afogado, não sei o que vai fazer a partir de agora. Quando você toma essa atitude de trocar o treinador, olha... Não é atitude, entenda bem, não é o São Paulo que está tomando. Não, não é, mas também está conveniente para o São Paulo. Concorda que está conveniente? Isso não quer dizer que o São Paulo vai priorizar o brasileiro com troca de treinador. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se o São Paulo não quisesse, ou quisesse permanecer com o Zubeldia, você não aceita a demissão, você fica. A não ser que seja em caráter irrevogável. Claro, mas aí assim, né, Tironi? Se tem essa conjuntura toda, 90% da torcida contra. Isso mesmo. Você tá se o cara de fato pede para sair, acho que a relação dele com os caras é bem direta, aí também eu acho que tem que ver também se o técnico, se a direção sente pelo menos isso, para isso a direção tem que servir. Se o técnico se sente que o técnico tem condição de reverter a situação, tem motivação, tem espírito, tem não sei o quê, senão o time cai, né? Então tem isso mesmo que está colocado é uma situação nova. A quinta-feira propiciou situação nova. A gente sentiu aquilo. Muito por parte do técnico, né? Ah, sim, não, aí porque ninguém da direção... Vocês mudaram de opinião, vocês defendiam tal. Cara, eu dei uma entrevista dias antes da derrota para o Vasco, e aí tá inclusive repercutindo lá no Além das Linhas, que eu defendia mesmo a permanência do Zubeldia. Isso foi antes do jogo contra o Vasco. Depois do jogo contra o Vasco, eu falei aqui, e falei para você, eu tenho dúvida se é melhor o cara continuar ou não, porque foi muito ruim, foi um desastre, foi horroroso e o cara tá sem energia, o time tava sem energia, foi uma tragédia. Aí eu falei, bom, talvez seja a hora de mudar mesmo, para, sei lá, salvar o Brasil, salvar o time do rebaixamento. Então essa é a situação. Hora de falar sobre São Paulo e Santos que discutem uma parceria envolvendo estádios. O Santos tem jogado com alguma frequência fora da Vila Belmiro e estuda a possibilidade de mandar sua partida contra o Flamengo, jogo que acontece depois do Super Mundial, longe da Vila Belmiro, de olho na possibilidade de uma arrecadação maior, e é nesse contexto que surge o São Paulo. O presidente Marcelo Teixeira procurou o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para tentar propor um pacto e que o Santos pudesse usar o Morumbi e, em troca, o São Paulo, sempre que tivesse algum problema com o seu estádio, por conta de shows e agendas, também tivesse a Vila Belmiro à disposição. Não está descartada a possibilidade de um acordo para que o Santos mande pelo menos mais 3 partidas daqui até o fim da temporada na Casa São Paulina, de olho em receitas maiores por causa da possibilidade de colocar 60 mil torcedores. É só importante contar que esse acordo entre Santos e São Paulo não tem nada a ver com outro acordo firmado pelo Santos com o empresário Eduardo Maluf. Na oportunidade, o Santos se firmou um vínculo de 3 partidas que seriam comandadas. Foram 3 vendas de mandos para o Eduardo Maluf. 2 desses jogos já foram cumpridos, amistoso contra o Curitiba e também a partida contra o Ceará, que ocorreu no Allianz Parque. O que você pensa sobre a parceria entre Santos e São Paulo? Você, São Paulino, gostaria de ver seu time jogando na Vila Belmiro? Não se importa de ver o Santos atuando no Morumbi? A recíproca vale também para o Santos. Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Combinado? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o treinador Luiz Zubeldia
não deve mais treinar o São Paulo. O treinador sentiu uma forte pressão de boa parte da torcida e deve pedir demissão. O São Paulo que não queria demitir o treinador, já que a multa rescisória é de 3 milhões de reais, segundo o GE. Agora, com a possível pedida de demissão do Zubeldia, o São Paulo tenta, pessoal, chegar a um acordo com o treinador e deve ir atrás do argentino Hernan Crespo, que dirigiu o clube em 2021 e foi campeão paulista. Eu já falo desde o fim do ano passado, galera? Repito aqui novamente. Não acho que o Zubeldia é treinador para o São Paulo. O clube não mostrava muita evolução, apesar de alguns comentaristas sempre defender o Zubeldia. No começo do ano, por exemplo, o São Paulo não começou muito bem o Campeonato Paulista, mas alguns comentaristas falavam que é porque fez a pré-temporada nos Estados Unidos, que não sei o quê. Aí o São Paulo, mesmo com Lucas Moura, Oscar e Caleri, não venceu em casa o Veloclube, a Inter de Limeira, e perdeu para a Ponte Preta. Aí começou o Campeonato Brasileiro, mesmo jogando em casa, o São Paulo não venceu o Sport, o Fortaleza e recentemente perdeu para o Mirassol e para o Vasco da Gama. Aí algumas desculpas de alguns comentaristas é que o São Paulo não tinha Lucas Moura, não tinha Oscar, não tinha Caleri, que eu não concordo muito. Até porque jogando o Campeonato Paulista com esses jogadores, o tricolor não jogava tão bem. E recentemente, o Zubeldia vivia dobrando o lateral direito com Ferrarese e Cedric e dobrando o lateral esquerdo com Enzo Dias e o Wendel. Então, na minha visão, não faz muito sentido, galera? Sempre zagueiro jogando de lateral, lateral jogando de atacante de ponta. Não concordo muito com isso. Então, o São Paulo precisa sim aproveitar essa parada para o Mundial de Clubes, trocar de treinador e precisa mostrar evolução. Porque atravessando essa grave crise financeira, não pode começar a correr o risco de cair para uma segunda divisão. E com essa possível saída do Zubeldia, o novo comandante do São Paulo que chegar vai ter uma sequência pesada depois da parada para o Mundial de Clubes. Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo joga fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, e em casa contra o Corinthians, fora de casa contra o Juventude e em casa contra o Fluminense. Depois vai jogar as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e as oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional. E eu não concordo com alguns comentaristas que falam que o tricolor já tinha que ter abrido mão da Copa do Brasil, porque na minha visão, atravessando essa grave crise financeira, o São Paulo não podia ter sido eliminado pelo Náutico e nem agora pelo Atlético Paranaense, até porque a Copa do Brasil é um dos campeonatos que mais paga, galera? A não ser mais para frente, quando tiver quartas de final contra um time mais forte, e o São Paulo conseguir chegar nas quartas de final também de Libertadores. Aí sim, tem que abrir mão de alguma competição, galera? Não abrir mão, mas poupar em alguns campeonatos, que não seja o Campeonato Brasileiro, porque até aqui, em 12 jogos, o São Paulo venceu apenas 2. E no momento, o tricolor está apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. Mesmo sem jogar na rodada, o Flamengo lidera com 24 pontos. Os mesmos pontos do segundo colocado Cruzeiro. Em terceiro aparece o Bragantino com 23, em quarto o Palmeiras com 22, em quinto o Bahia com 21, em sexto o Fluminense, em sétimo o Atlético Mineiro, os dois com 20 pontos. Em oitavo aparece o Botafogo com 18, em nono o Mirassol com 17, em décimo o Corinthians, em 11º o Grêmio, os dois com 16 pontos. Em 12º o Ceará com 15. Em 13º o Vasco da Gama com 13. Em 14º o São Paulo com apenas 12 pontos. Em 15º o Santos. Em 16º o Vitória. Em 17º o Internacional, os três com 11 pontos. Em 18º o Fortaleza com 10. Em 19º, Juventude com 8. Em último lugar,
o Sport com apenas 3 pontos. Então eu discordo de alguns comentaristas que falam que o elenco do São Paulo é fraco, é curto, que não sei o quê. Porque mesmo assim, o São Paulo não pode ficar atrás do Vasco da Gama, do Grêmio, do Ceará, do Fluminense, né, galera? Porque na minha visão, o São Paulo tem sim um time, um elenco melhor do que esses times. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!